Bayern de Munique vs Bayer Leverkusen. Pressionado por uma sequência de 4 partidas sem vencer na Bundesliga, o Bayern de Munique enfrenta o Bayer Leverkusen nesta sexta-feira, 30 de setembro. A partida, que terá como palco a Allianz Arena, em Munique, abre a disputa da 8ª rodada do campeonato alemão em sua temporada 2022-2023. A previsão é de que a bola comece a rolar às 15h30. No lado do Bayern de Munique, a demissão do técnico Thomas Tuchel colocou ainda mais pressão sobre Julian Nagelsmann. O ex-comandante do Chelsea tem aparecido como principal candidato a assumir o comando do Bayern de Munique, caso os cartolas do clube bávaro optem por demitir Nagelsmann, sem ter exigido grande investimento em sua contratação por parte do Bayer Leverkusen. O técnico Gerardo Seoane, que chamou a atenção do clube por seu bom trabalho no Young Boys, da Suíça, também não está inteiramente confortável sem sua segunda temporada à frente da equipe. Ganhou um pouco mais de tranquilidade com a vitória, por 3-0, em casa, contra o Atlético de Madrid na segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Defendendo uma sequência invicta de 7 partidas, o Freiburg recebe o Mainz neste sábado, 2 de outubro. O encontro, que terá como cenário o estádio Europa Park, em Freiburg, compõe a agenda da 8ª rodada da edição 2022-2023 do campeonato alemão. O pontapé inicial está marcado para 10h30. A última derrota do Freiburg aconteceu em 12 de agosto. Foi diante do Borussia Dortmund. No Europa Park, levou 3-1. Desde então, entrou em campo em outras 7 ocasiões. Com 5 vitórias e 2 empates. 2 dos sucessos aconteceram em duelos pela Europa League. Ao superar o Karabakh, do Azerbaijão, 2-1, e o Olympiacos, 3-0, da Grécia, ficou próximo de avançar para a próxima etapa do torneio continental. Já o Mainz, depois de um início animador de campanha no campeonato alemão com 2 vitórias e um empate nas rodadas iniciais, o Mainz mostrou uma acentuada queda de rendimento na competição. Nos 4 jogos seguintes, teve somente uma vitória. Nos outros encontros, deixou o campo derrotado em 2 ocasiões. No duelo mais recente, ficou no empate em casa, por 1-1, com o Hertha. Embalado pela vitória no maior clássico do país, o Borussia Dortmund, de olho na liderança do campeonato alemão, encara o Colônia neste sábado, 1º de outubro, em partida que vale pela 8ª rodada da Bundesliga. A partida será no Rhein-Energie-Stadion, em Colônia. O início está previsto para 10h30. O Colônia foi o primeiro clube a perder pontos diante do Bochum na temporada. Na rodada anterior, atuando fora de casa, ficou no empate, por 1-1. Depois de sofrer 2 derrotas seguidas, uma delas, por 3-0, pelo campeonato alemão, e outra, por 2-1, para o Manchester City, na Champions League, o Borussia Dortmund não poderia ter encontrado um confronto melhor para alcançar sua recuperação. Na rodada anterior da Bundesliga, superou o Schalke. No Signal Iduna Park, por 1-0 no derby do Vale do Ruhr, o maior clássico do país. Defendendo a liderança do campeonato alemão, o Union Berlin tem o Eintracht Frankfurt em seu caminho neste sábado, 1º de outubro. O confronto acontecerá no estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt, pela 8ª rodada do campeonato alemão. O início está previsto para 10h30. Depois de um começo ruim de temporada, o Eintracht Frankfurt conseguiu se recuperar. Alcançou na rodada anterior sua 3ª vitória nas últimas 4 partidas da Bundesliga. O Union Berlin, único clube ainda invicto na edição da Bundesliga, iniciou a rodada com 2 pontos na frente do Borussia Dortmund, segundo colocado. Como visitante, disputou 9 pontos e ganhou 7, 2 vitórias e um empate. Marcou 8 gols e teve sua defesa vazada em 5 oportunidades. Ainda sem ter uma vitória sequer no campeonato alemão, o Stuttgart tem o Wolfsburg pela frente neste sábado, 1º de outubro. O confronto, envolvendo clubes que estão na zona de rebaixamento, será realizado na Volkswagen Arena. O início está marcado para 10h30.
O croata Niko Kovac vai tendo mais problemas do que se poderia esperar para colocar a casa em ordem no Wolfsburg. Primeira posição acima da zona de rebaixamento. Mesma pontuação do Bayer Leverkusen, 15º colocado e primeiro clube fora do Z3. O Stuttgart fica atrás pelos critérios de desempate. Derrotado em 4 de seus últimos 5 jogos, o Leipzig tem o Bochum, afundado na lanterna do campeonato alemão, em seu caminho neste sábado, 1º de outubro. O confronto, que terá como palco a Red Bull Arena, em Leipzig, faz parte da 8ª rodada da Bundesliga. O início está previsto para 10h30. No Leipzig, recém-técnico contratado para ocupar o lugar aberto com a demissão do técnico Domenico Tedesco, o Marco Rose contou tempo para treinar e colocar a casa em ordem. Aproveitou o período de 2 semanas de paralisação da Bundesliga, para aprofundar suas ideias. O Bochum aproveitou o período de parada da Bundesliga para promover a mudança de comando. Em sua segunda temporada na divisão de elite do campeonato alemão, o time fez um início desastroso de campanha. Precisou de 7 rodadas para alcançar seu primeiro ponto. Depois de 6 derrotas, ficou no empate, por 1-1, em casa, diante do Colônia. Voltando a campo após sua mais significativa vitória na temporada, o Borussia Mönchengladbach encara o Werder Bremen no confronto que conclui a agenda deste sábado, 1º de outubro, pela 8ª rodada do campeonato alemão. O ponto de encontro será o Weserstadion, em Bremen. O início está marcado para 13h30. O Werder Bremen, em sua temporada de retorno à Bundesliga, tem conseguido se manter bem distante da zona de rebaixamento. Na 7ª rodada do campeonato alemão, colocou mais um pontinho na conta com o empate, na Bay Arena, por 1-1, com o Bayer Leverkusen. O Borussia Mönchengladbach atropelou o Leipzig na rodada anterior. Atuando no Borussia Park, marcou 3-0, desgastado pelo confronto com o Real Madrid no meio de semana pela Champions League. Defendendo uma sequência invicta de 3 partidas que lhe tirou da zona de rebaixamento, o Hertha Berlim recebe o Hoffenheim neste domingo, 2 de outubro, pela 8ª rodada do campeonato alemão. A partida será no Olympiastadion, em Berlim. O início está previsto para 10h30. O Hertha precisou de 5 rodadas para alcançar a primeira vitória na temporada do campeonato alemão. Ela foi alcançada diante do Augsburg. Atuando fora de seus domínios, dando um alívio após um início muito ruim nas disputas. O Hoffenheim 4 pontos abaixo do Union Berlin, líder, e 1 ponto acima do Bayern de Munique, 5º colocado e primeiro time fora do pelotão de elite. Como visitante, o Hoffenheim disputou 9 pontos e ganhou 3, 1 vitória e 2 derrotas. Fechando a 8ª rodada do campeonato alemão, o Schalke recebe o Augsburg neste domingo, 2 de outubro. O confronto será no estádio Aveltins Arena, em Gelsenkirchen. A previsão é de que a bola comece a rolar às 12h30. A parada do torneio aconteceu em um bom momento para o Schalke. Na rodada anterior, o time teve em sua agenda o confronto que é considerado o mais importante da temporada por boa parte de sua torcida. Enfrentou o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park. Levou a pior no derby do Vale do Ruhr, o maior clássico do futebol alemão. Perdeu por 1-0. Para o Augsburg, a paralisação do campeonato alemão aconteceu justamente em seu melhor momento da temporada. Pela primeira vez conseguiu 2 vitórias seguidas. A primeira delas, por 1-0, atuando fora de seus domínios, frente ao Werder Bremen. A segunda, pelo mesmo marcador, contudo, foi ainda mais significativa. Atuando como mandante, superou o gigante Bayern de Munique.